Há algo profundamente inquietante no desaparecimento de um jovem, não apenas pela brutalidade da ausência física, mas pelo colapso silencioso que ocorre na psique de uma comunidade. Psicologicamente, a morte esperada por doença ou idade nos prepara. A perda inesperada, no entanto, nos quebra por dentro. Nas favelas que margeiam o centro antigo de Belo Horizonte, sobretudo na região da Lagoinha, o tempo parece exalar memórias esquecidas, como se os becos respirassem o sofrimento dos que ousaram passar por eles em horas indevidas. A violência ali não se limita a tiros ou facadas. Ela é mais sutil, mais arcaica. Esconde-se nas rachaduras dos muros, nos chiados das lâmpadas defeituosas, no silêncio que persiste após o choro. Miguel era apenas um adolescente comum, 16 anos, estudante técnico em eletromecânica, filho único, educado, curioso. Naquela terça-feira sufocante de novembro, saiu da aula às 22h13, como de costume, mas, por pressa ou capricho, decidiu cortar 2 quarteirões por um beco estreito que ligava a rua Itapecerica ao antigo matadouro abandonado. Era um caminho que sua mãe sempre o advertira para evitar, envolto em lendas locais e sussurros urbanos. Ali, dizia, morava o vazio, um lugar onde o tempo se dobrava e a escuridão não precisava de ausência de luz para existir. Naquele instante, Miguel cruzou o limite e Belo Horizonte jamais foi a mesma. O beco, de calçamento irregular e muros altos, parecia respirar por entre as frestas e rachaduras. Ao atravessá-lo, Miguel notou que os grafites haviam mudado desde a última vez que os viu. Agora, rostos deformados olhavam em sua direção, olhos escorrendo tinta preta, bocas abertas num grito eternizado. O ar ficou pesado e o cheiro ácido de ferrugem, misturado ao lixo queimado, lhe provocou náuseas. Mais adiante, um portão enferrujado, entreaberto, revelava um quintal coberto por mato alto. No centro, pendurado por uma corda, um boneco de pano balançava ao vento. Seus olhos eram botões arrancados de roupas infantis e sua boca havia sido costurada com linha vermelha. Miguel, nervoso, deu um passo para trás. Ouviu
atrás de si passos rápidos, mas não havia ninguém ali. Ele apressou o passo. O beco parecia mais longo do que antes, como se cada metro caminhado dobrasse em si mesmo. As luzes dos postes piscavam em sequência, criando a sensação de que algo o seguia, saltando de sombra em sombra. Quando enfim alcançou a esquina, sua respiração estava irregular e seu coração descompassado. Mas antes que pudesse deixar aquele corredor de morte, ouviu um sussurro atrás da orelha. Você viu? Virou-se em pânico. Nada. Apenas o boneco, agora caído no chão, do outro lado do beco, com um dos olhos apontando diretamente para ele. Miguel correu e naquela noite não voltou para casa. Na manhã seguinte, às 6h21, um gari que varria a rua Itapecerica encontrou o corpo. Miguel estava ajoelhado, encostado ao muro do beco, com os braços estendidos para cima, como em oração. Seus olhos haviam sido arrancados com precisão cirúrgica, deixando cavidades limpas preenchidas por terra e fragmentos de vidro. A boca cruelmente costurada com a mesma linha vermelha do boneco. Nas costas entalhadas com um objeto afiado, as palavras "ele viu" sangravam em letras fundas, mas já secas. Nenhuma gota de sangue havia no chão, nem vestígios de arrasto. Era como se o corpo tivesse sido depositado ali por mãos invisíveis. A cena deixou os peritos em estado de choque. Não havia sinais de luta, marcas de dedos, nem digitais. Tudo estava limpo, exceto por uma estranha substância preta grudada nas palmas das mãos de Miguel, semelhante a alcatrão. A autópsia revelou algo ainda mais aterrador. Seu coração havia parado por colapso nervoso, mas os músculos das pernas mostravam sinais de esforço extremo, como se tivesse corrido por horas em pânico absoluto. O beco foi isolado, mas os moradores começaram a evitar a área. Diziam que, à noite, podiam ouvir o som de respiração vindo de dentro das paredes e que o boneco havia voltado para o portão, agora com um novo botão costurado no lugar do olho perdido. Nas semanas seguintes, outros relatos começaram a surgir. O primo de Miguel, Rafael, de apenas 14 anos, começou a desenhar compulsivamente figuras do beco. Em seu caderno surgiam rostos sem olhos,
mãos enormes saindo de paredes e sombras que observava das esquinas. Relatou à avó que Miguel o visitava nos sonhos, dizendo estar preso em um corredor sem fim, onde a parede respira e os gritos não ecoam. Rafael desapareceu 2 dias depois. A polícia encontrou seu boné sobre o mesmo portão onde o boneco estava pendurado. O boneco agora usava um cordão de identificação escolar, o de Rafael. A escola entrou em pânico. A diretora tentou instalar câmeras nos arredores, mas todas falharam misteriosamente. Técnicos relataram interferências eletromagnéticas que travavam os equipamentos. Um eletricista enviado para consertar a fiação na área do beco fugiu correndo após ouvir sons de ossos sendo quebrados vindo do subsolo. Uma equipe da prefeitura decidiu cimentar o beco por completo, alegando risco estrutural. Mas, ao retornar no dia seguinte, os operários encontraram a laje recém-cimentada completamente rachada, de dentro para fora. E no meio das rachaduras, uma linha vermelha de costura parecia pulsar. Um jornalista investigativo, curioso e cético, decidiu se infiltrar à noite no local, com uma GoPro presa ao peito e um microfone de lapela. Entrou exatamente às 22h13, o mesmo horário em que Miguel havia desaparecido. Às 22h19, sua câmera começou a registrar interferência. As imagens captadas antes do apagão mostravam a parede do beco se movendo levemente, como se respirasse, e grafites mudando de forma gradualmente, transformando rostos humanos em crânios. Em seu último áudio, o jornalista sussurra: "Tem algo dentro da parede? Algo está me olhando debaixo da terra." Nunca mais foi visto. Seu equipamento foi encontrado 2 dias depois, dentro de uma caixa de papelão diante da sede da rádio onde trabalhava. As imagens finais mostraram olhos, dezenas deles, aparecendo nas superfícies do beco, e por fim, um rosto sem olhos, de boca costurada, aproximando-se da câmera. Peritos afirmaram que os olhos eram idênticos aos de Miguel, Rafael e outros jovens desaparecidos nas últimas semanas. A caixa continha também uma folha rasgada com as palavras: "Não olhe para trás, nunca", escritas
com o mesmo alcatrão preto encontrado nas mãos de Miguel. Hoje ninguém mais fala do beco. A rua foi interditada, as casas em volta desapropriadas. Mas todas as noites, precisamente às 22h13, moradores próximos relatam quedas de energia, latidos histéricos e o som de uma criança chamando por ajuda. Aqueles que ousaram caminhar pelas proximidades relatam a sensação de estarem sendo observados por olhos invisíveis. A esquina onde Miguel entrou nunca mais foi a mesma. Ela parece deslocada no tempo, como uma cicatriz aberta na pele da cidade. E se você visitar Belo Horizonte e passar pelo bairro Lagoinha, talvez cruze com um beco estreito, mal iluminado, escondido entre muros pichados. Vai parecer um atalho inofensivo, mas lembre-se, alguns caminhos não encurtam distâncias, apenas aproximam você do fim.